Bom dia, pessoal! Nós estamos aqui nesse domingo de Páscoa para lembrar a morte e a ressurreição de Jesus. E viemos gravar num espaço aberto, num lugar que pudesse nos lembrar um pouco aquele jardim do Getsêmani, ali o lugar onde aconteceu aquele momento da entrega de Cristo e da ressurreição do Senhor Jesus. Nós queremos que essa mensagem possa tocar ao seu coração. Talvez você vai ter algum problema no áudio, talvez vai ter alguma dificuldade por causa desse espaço aberto que nós estamos gravando, mas permaneça conosco para que você possa ser edificado ao ser lembrado da morte e da ressurreição, da vitória em Cristo Jesus. Bom domingo de Páscoa para você.
Bom dia! Estamos aqui no domingo da Páscoa, domingo da ressurreição. E nesse dia em que nós celebramos aquilo que é o ponto maior, o cume do monte da mensagem cristã, que é a ressurreição de Cristo, nós queremos falar um pouquinho sobre a experiência que temos tido com esse período de pandemia e como igreja e o mundo e o nosso país, e a experiência que temos tido ao refletir sobre como isso tem afetado as nossas emoções. Todos nós temos sido afetados de uma forma ou de outra pelo contexto em que estamos vivendo, e como que nós podemos olhar para a Bíblia, para a nossa mensagem, para a nossa esperança na ressurreição de Cristo, e encontrar nessa mensagem a força para atravessarmos esse momento tão difícil, esse vale tão escuro que todos estamos atravessando agora. Então é com esse pensamento que nós iremos ler alguns trechos do Evangelho desse momento final de Jesus, que vai da sexta-feira até o domingo, e vamos refletir um pouquinho como isso comunica a nós uma mensagem de esperança em meio às emoções totalmente afetadas pela pandemia. Vamos orar juntos e vamos pensar nesse texto. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa manhã, que o Senhor nos ajude a olharmos a Tua Palavra e que a Tua Palavra fale conosco de maneira extraordinária, sobrenatural, mais do que apenas uma leitura e uma reflexão racional, que a Tua Palavra realmente possa penetrar em nossas mentes e em nossos corações nessa manhã, e que nós possamos ser tocados de maneira profunda por Tua Palavra e pela mensagem da Tua Palavra, a mensagem de esperança que tanto precisamos neste dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia a todos, e a gente vai começar fazendo a leitura de Lucas, no capítulo 23, a gente vai ler alguns versículos. Primeiramente a gente vai começar nos versículos 33 e 34, que dizem o seguinte: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. A gente vai agora para o verso 44. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Eu acho que o que a gente já pode começar a ver nesse texto é a questão das emoções, né? A gente tem falado esse mês inteiro sobre emoções, e aqui a gente pode dizer que se não é provavelmente talvez o dia mais triste da humanidade, né? Tem um outro dia também muito triste, que é o dia da queda, que a gente vai ver quando o ser humano cai e ele se afasta de Deus. Mas aqui a gente vê o próprio Deus, ele entregando-se a si mesmo, aonde é tão triste esse dia que quando a gente olha para o versículo 44, a gente vai ver que as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. E eu acho que a gente pode falar muito sobre esse trecho, onde ele vai refletir um pouco da questão das emoções, e aqui parece que a própria natureza ela chora, né? É bem interessante quando a gente pensa nessa ideia de trevas cobrindo a terra, né? Porque a gente vai encontrar isso logo no começo da Bíblia, né? Em Gênesis, né? Que diz que havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, né? Então, realmente é significativo que quando Jesus morre, quando o Filho de Deus entrega a sua vida na cruz, o mundo seja tomado por trevas profundas. Lembrando exatamente isso, aqui nós vamos ter posteriormente talvez a ideia bíblica de uma nova criação, né? Mas Jesus, para que haja uma nova criação, Jesus tem que entregar a sua vida, ele tem que morrer. E Paulo faz essa conexão inclusive com a imagem de Adão, né? Jesus sendo o segundo Adão, o último homem, né? O primeiro Adão, ele falhou
tremendamente, ele não obedeceu a Deus, ele falhou tremendamente. O segundo Adão é aquele que é obediente até a morte, morte de cruz. E como você falou, Hudson, isso é algo carregado de emoções, né? Pensa bem naqueles homens que andaram com ele, mulheres, aqui o texto fala de homens e mulheres, e nós não estamos lendo toda a porção dos evangelhos, mas se a gente lê toda a porção dos evangelhos, a gente vai ver essas emoções, choro, a gente vai ver realmente profunda tristeza no coração dos discípulos, a gente vai ver medo, como a gente falou nessa série, né? O medo que tomou conta daquelas pessoas. Então, é um momento de muita tensão. É verdade, lendo o texto da crucificação e desde o início, a gente só pegou uma porção aqui, a gente vê desde o momento de Cristo sofrendo angustiado no Getsêmani, né? Buscando aquele apoio dos seus discípulos e sabendo já de antemão tudo que ele ia passar, né? E falando, olha, eu estou indo para ser entregue, para ser crucificado. E ao mesmo tempo já dando a esperança, né? Falando, né, o pastor tem que dar a vida e depois ele, ao terceiro dia, ele ressuscitará, né? Então ele já colocando isso e falando da ressurreição e falando da esperança, mas enquanto eles estão vivendo tudo isso, eles não conseguiam enxergar essa dimensão que nós enxergamos hoje. Eles estavam passando por tudo isso sem conseguir entender a grandeza da ressurreição, da morte e da ressurreição de Cristo. Então eles estavam extremamente sendo puxados por essas trevas, né? Essas trevas que aconteciam fisicamente, elas estavam ao mesmo tempo acontecendo nas emoções, na alma, no pensamento, a expectativa. Nós estamos falando do mestre, do Senhor, do rei, daquele homem justo, perfeito, que havia andado com eles durante todos aqueles 3 anos, e aí de repente tudo tá sendo concluído totalmente o oposto que eles tinham da expectativa, né? E aí entra exatamente isso, esse medo, essa ansiedade, essa angústia, né? A própria tristeza, e você vê ali, a partir do momento da prisão de Cristo, os discípulos, muitos se afastaram, andavam de longe olhando. Pedro chega a negar a Cristo. Por que ele negou? Medo. Ele diz ali, não, eu vou com você até a morte, mas no momento realmente que ele precisava, ele teve medo, e depois que ele percebeu que ele teve medo, ele teve aquela angústia tremenda de que, olha, eu não fiz o que eu falei, eu não fui até o fim. E nós, como discípulos, somos expostos a essas situações da mesma maneira. E essa pandemia, ela tem trazido à tona algumas dessas situações. Até onde a gente vai ter coragem de ir pelo nosso próximo? Até onde a gente vai ter coragem de se sacrificar, de se expor, de tomar riscos, não inconsequentemente, não é aquela coisa de a gente tem que se reunir, né, e tem que fazer, não, mas o risco às vezes, como dos médicos que estão ali tratando dessas pessoas, das enfermeiras, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão cuidando do que estão necessitados nesse momento, esse risco que a gente precisa dessa coragem em Cristo, né, para vencer esse medo. E o risco, né, André, quando você fala sobre isso, eu fico pensando no risco que muitas pessoas da nossa própria igreja e equipe da Compassiva correram durante o ano passado quase inteiro, ao se reunirem ali para distribuir aqueles milhares de cestas básicas, né? E hoje, que estão fazendo isso de uma outra forma, talvez, um pouco mais reduzida e um pouco mais contida, até por causa do momento crítico da pandemia que a gente está vivendo, mas há sempre um risco, né? Há sempre um risco de exposição, há sempre um risco de você, só que esse risco é enfrentado justamente em benefício do próximo, por causa do próximo. E talvez, inclusive, o que a gente esteja falando aqui o amor, ele vai obrigatoriamente envolver risco. E o que eu acho interessante nesse texto aqui é que isso a gente vê, inclusive, por parte do próprio Deus. Porque o próprio Deus, se a gente está falando de emoções, e às vezes pessoas acham, né, puxa, eu estou sozinho aqui. Não, você não está sozinho. Porque o que o texto está falando aqui é que o próprio Jesus, ele se entristeceu, porque diz o seguinte, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então isso quer dizer, Jesus com essa frase, ele mostra que ele se entristece pela humanidade, porque a humanidade está negando
o que o próprio Deus vem fazer em favor da humanidade. E é interessante, então, fazendo esse paralelo novamente com Gênesis, que foi a mesma coisa que aconteceu lá. Nesses 2 dias mais tristes da história da humanidade, o próprio Deus estava presente. Porque quando acontece, quando o ser humano, ali em Adão e Eva, cai, o próprio Deus vem de encontro à humanidade. E aqui, novamente, o próprio Deus vem de encontro à humanidade, a humanidade crucifica esse que vem para a sua salvação, mas Jesus se compadece, mesmo estando ali naquele momento de sofrimento, ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, a gente pensando nisso, Jesus sofrendo ali com a humanidade. Isso quer dizer, não importa o que a gente está passando, a gente pode estar no momento mais difícil, as emoções podem ser as mais complicadas possíveis, mas a gente vê que o próprio Jesus, ele experimentou dessas emoções, ele compartilhou, ele empatizou então com a humanidade nisso e ele estava presente. O que ele diz em momentos tão difíceis como esse é: galera, vocês não estão sós, eu estou com vocês, que é exatamente o que a gente vê no relato de Gênesis, Apocalipse, que Deus não nos deixa sós. Um dos momentos que me marcou durante a série, a mensagem sobre o medo, foi exatamente isso, quando o Sandro destacou ali, na tempestade, Jesus estava ali no barco, então ele está conosco. E Ele está presente, e aí o marcante é exatamente isso, nós olhamos para a circunstância ou nós olhamos para quem está conosco? Total. Ele está conosco, Jesus está conosco durante essa tempestade. Jesus está conosco durante esse período, nós temos que agora olhar para Ele no meio disso tudo, porque dele vem a nossa esperança e a nossa força para enfrentar todas as emoções que a gente está passando agora. E é interessante quando a gente pensa nesses temas, como eles se sobrepõem, porque a gente está falando aqui de medo, de tristeza, de emoções. A gente leu textos que falam de trevas no meio-dia, O Vinícius, no sermão dele sobre o tédio, falou sobre o demônio ao meio-dia. Então, essa questão das trevas no meio-dia. O que eu penso que, como você falou, André, a gente tem que olhar para ele no meio da escuridão, Esse é um momento de escuridão em muitos aspectos, de escuridão de não sabermos, na verdade, o que vai acontecer. Todo mundo tenta prever o que vai acontecer amanhã, mas a verdade é que muitas pessoas desistiram. Eu estava lendo algo que diz assim que as pessoas não estão fazendo mais aquilo que era muito típico de fazer em companhias, em empresas, em negócios, que era justamente um plano estratégico para 2 anos, 3 anos. Ninguém consegue prever daqui 2 meses, quanto mais 2 anos, 3, 5 anos. Então, no meio dessa escuridão, dessas trevas, no mundo ao redor e no meio da escuridão que muitas vezes toma conta do nosso ser, do nosso coração, muitos de nós temos atravessado esses momentos difíceis. Ao meio-dia parece que está em trevas na nossa vida. A gente é tomado por uma tristeza, a gente é tomado por um temor, a gente é tomado por uma ansiedade. A única solução é a gente olhar para o Pai, a gente olhar para Deus, é a gente conseguir, no meio dessa escuridão, olhar e saber, Ele está lá. E eu acho lindo isso, porque as trevas tomaram conta da terra naquele momento, mas Jesus sabe que o Pai está lá. E Ele ora e Ele fala: Pai, ao mesmo tempo que Ele diz assim, os evangelhos vão falar: meu Deus, por que me desamparaste? Ele diz: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Eu acho que essa é toda a diferença, Para momentos como esse, momentos da nossa vida, obviamente que não só como esse, mas principalmente em momentos como esse, acho que a gente saber com quem a gente caminha, quando a gente caminha com quem é o Criador, com quem é que detém todo o poder e a própria vida, eu acho que aí faz toda a diferença, porque senão a gente está perdido, senão a gente literalmente não tem para onde correr e a gente é tomado pelo desespero, medo e outras emoções negativas. Mas quando a gente coloca tudo isso aos pés daquele que realmente pode resolver a situação, aí a história muda. Então, eu acho que aí a gente já começa a enxergar as boas notícias dessa morte diferente. Se a gente continuar, então, nesse texto, a gente vem aqui ainda no capítulo 23 de Lucas, no versículo 55 e 56, falando assim: as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro
e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Esse sábado, eu creio que ele tem muito a ver com o sentimento que nós temos esse sentimento de stand-by, esse sentimento de e agora? E agora? A dor da sexta-feira e a expectativa do sábado. E esse sábado, essa expectativa para mim está também muito relacionada ao que a gente comentou, que foi falado na série da ansiedade, de como lidar com esse momento em que você não tem nada para fazer agora. Não há nada em suas mãos que você possa fazer. É o momento em que você está ali e que você... Aqui diz que descansaram no sábado em obediência ao mandamento, né? Sim. Mas que tipo de descanso que foi esse, né? O descanso físico, que você está lá parado, mas a cabeça está a mil, as emoções estão ainda em ebulição dentro de você, mas que momento é esse? Como que a gente está lidando com isso? E é o que você falou, Sandro, os planos não estão funcionando mais, né? 1 ano atrás a gente estava planejando em 6 meses voltar a ter a reunião presencial, depois mais 3 meses, depois mais 3 meses. Agora a gente já chegou num tempo que a gente fala assim, olha, não dá mais para planejar, a gente vai seguir e a gente vai caminhar e a gente vai andar. Só que isso, para o ser humano, é uma luta, e alguns maior do que outros, né, com essa questão da ansiedade, do futuro. O que esperar do amanhã, o que esperar desse domingo, o que esperar desse dia, né? Então, de novo, essas emoções são presentes, o medo do amanhã, a incapacidade de fazer algo pelo amanhã, a tristeza do que foi ontem e que eu não posso mais voltar atrás, né? Eu não posso mudar o meu passado, eu não posso mudar o que aconteceu, eu não posso mudar o que está acontecendo hoje, né? Como consequência do ontem, eu preciso saber como lidar com isso. E agora? Como que eu vou lidar com isso? Uma das coisas interessantes, André, quando a gente lê essa parte do sábado, é que geralmente nas comemorações, nas celebrações dessa semana, se coloca bastante ênfase na sexta-feira santa, né? E no domingo da ressurreição. Mas entre a sexta-feira e o domingo tem o sábado, né? Verdade. E para mim esse sábado é esse período de silêncio, até porque a Bíblia quase não fala do que aconteceu no sábado, a não ser o que você leu aí, que elas descansaram no sábado, né? Então, ao silêncio, eu acho que isso para nós, conectando ao nosso contexto, à nossa realidade, o que a gente está vivendo hoje, é que às vezes o período entre aquilo que nós sabemos ser verdadeiro e que cremos e a palavra de Deus e o período da concretização dessa verdade, às vezes é marcado por um tempo, por um hiatus, por um silêncio. Parece que Deus está silencioso, parece que Deus não está respondendo, né? Parece que as nossas orações não estão sendo respondidas, parece que nada está acontecendo, assim, não estamos avançando, é um silêncio. E é o sábado do silêncio, o sábado em que parece que nada acontece. E a importância dele, o que eu só quero, né, fechar aqui, é nesse ponto, e descansaram no sábado em obediência. Então eu queria só lembrar da gente ver que existe um mandamento para que a gente descanse e espere. E eu acho que quando a gente olha para fora de nós, quando a gente olha para o Criador, a gente tem essa possibilidade de, mesmo que, como o André estava dizendo, né, André? Que a cabeça esteja a mil, que a gente esteja cheio de ansiedade, mesmo que isso esteja acontecendo, mas em obediência a gente poder parar, descansar e saber em quem que a gente confia. Muito bom, muito bom. Quando a gente continua lendo o texto, a gente vai encontrar que no primeiro dia da semana, no capítulo 24, versículo 1, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas.
amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Então, após o sábado, vem o domingo pela manhã. Graças a Deus. Eu me lembro de um pregador chamado Tony Campolo, que tinha um sermão falando: é sexta-feira, mas o domingo vem aí. E para muitos de nós, a gente está vivendo talvez entre a sexta e o sábado, aguardando pelo domingo, mas o domingo vem aí. Eu acho que a grande certeza que a gente pode ter da mensagem cristã é que Jesus ressuscitou e porque Ele vive eu posso crer no amanhã, como nós cantamos. O domingo vem aí. É o Deus da esperança. A gente tem repetido muito isso durante essa semana ali de Romanos, que fala o Deus da esperança. E o melhor que nós temos em relação ao Deus da esperança é a convicção de que a promessa dele da ressurreição é real. Não é um conto de fadas, não é uma história que está sendo passada de geração em geração como um mito. Não. Uma esperança morta, né? Não é uma esperança morta, né? É a esperança verdadeira, como diz aquele louvor, né, que a gente estava cantando aí semana passada, que fala que nós não cantamos para um Deus morto, nós cantamos para esse Deus que ressuscitou. E o nosso domingo é esse. Esse é o dia da ressurreição, esse é o dia que essa esperança, ela renasce em nossos corações, ela renasce na nossa vida e ela renasce para nos fazer a cada manhã se levantar de novo e dizer: Jesus Cristo, o Senhor vive e assim como o Senhor vive, eu vivo contigo e eu hei de viver. Essa é a esperança da ressurreição. Amém. E até desse novo começo, né? Desse recomeço, porque é interessante que o capítulo 24 inicia assim: no primeiro dia da semana. Isso quer dizer, quando Deus vem é para nos proporcionar um recomeço. Assim, novamente, assim como a gente vê em Gênesis, quando a coisa está complicada, que é o próprio Deus que vem ao encontro da humanidade, apontando um novo caminho e já prometendo, né, que isso aconteceria, que na verdade viria sim um Redentor, que esse salvaria toda a humanidade. A gente vê aqui que parece que esse trecho ele justamente está mostrando isso para a gente no primeiro dia da semana. Então, eu acho que o que a gente pode dizer claramente é que as coisas podem estar difíceis, mas existe sim um primeiro dia da semana. E esse primeiro dia da semana não é a gente que cria do nada, não é a gente que se reinventa, mas é o próprio Deus, que Ele, né, que é a fonte da vida, Ele é quem dá esse novo início, esse recomeço, essa possibilidade Amém. Da gente ter uma nova vida, né? Amém. Graças a Deus. Muito bom. E eu acho que isso que é importante para nós nos lembrarmos nesse momento, que nós temos uma esperança viva, como foi dito, porque Cristo ressuscitou. Isso não é uma ficção, isso não é uma lenda, isso não é o conto da carochinha, isso é um fato, aconteceu, Cristo ressuscitou. Os apologetas têm salientado as características que podem dizer para todos os céticos, talvez, de que isso ocorreu de fato. Elas estão lá, as mulheres foram as primeiras testemunhas. Se essa história tivesse sido inventada por alguém, não teríamos mulheres aqui como as primeiras testemunhas da ressurreição, pelo contexto daquela época, porque no contexto daquela época as palavras de uma mulher não tinham valor algum. Então, só o fato de que a Bíblia coloca isso aqui e tantos outros detalhes, né, a partir dessa ressurreição, como que mudou o coração daqueles discípulos, como que eles saíram dali com essa mensagem, dispostos a morrerem, inclusive, por essa mensagem. Ninguém morreria por uma mentira, como alguém já disse. Eles morreram porque eles sabiam, eles viram o Cristo vivo, eles experimentaram o seu poder em suas vidas e isso mudou tudo. Então, por causa dessa mensagem que é verdadeira, o que eu digo para todos nós, eu tenho dito para mim mesmo, eu tenho dito para minha família, eu tenho dito para outras pessoas, é que nós precisamos manter esses olhos fixos em Jesus, porque esse tempo vai passar. O domingo da ressurreição em nossas vidas, em nossa história, em nossa igreja vai chegar. O domingo, o primeiro dia da semana, como o Hudson falou, está chegando, ele virá, né? E quando ele chegar, nós vamos olhar para trás e nós vamos nos lembrar desses momentos. Talvez nós vamos ter momentos de reflexão
e de lembrar de momentos difíceis com reverência por aquelas pessoas que morreram, por aquelas pessoas que perderam a vida, mas também vamos ver como Deus trabalhou e vamos ser gratos porque mesmo nesses momentos Deus trabalhou em nossas vidas, Ele também nos preservou, Ele nos ensinou coisas novas e tem tantas coisas que nós estamos aprendendo nesse momento. Então é um momento difícil, mas é um momento que vai passar. Sim, tem um outro ponto aqui que me chama muito a atenção, que é, primeiro, como já foi mencionado, as mulheres que chegam lá, e o verso 2 diz o seguinte: encontraram removida a pedra do sepulcro. E isso eu acho que ele diz muito para nós todos num momento como esse. E às vezes a gente que está tentando remover essa pedra, e eu acho que o ponto é, a gente não consegue. Nós, seres humanos, nós somos limitados, a gente é fraco. Quando a gente olha só para dentro da gente, achando que é a gente que vai vencer, eu acho que aqui está muito claro, e na verdade a gente pode verificar, quando a gente olha ao nosso redor, que a morte, ela para o ser humano, ela vem como um ponto final. Ela vem para deixar um gosto amargo da questão de sermos humanos, né? Isso quer dizer, então, é para isso que a gente existe. A gente nasce, a gente cresce, a gente começa a trabalhar, e aí depois disso só vem o quê? A morte, vem o cansaço e a morte. Olha só que tristeza, que notícia triste para a humanidade. Então a morte parece que ela vem como um ponto final. Mas o que eu acho interessante é que aqui a gente vê alguns pontos muito específicos. Então, quando a pedra é removida, elas encontram a pedra removida. Isso quer dizer, nenhum de nós vai conseguir remover essa pedra da morte, das nossas vidas, da vida da humanidade. Essa tristeza com que a vida humana, ela parece que está fadada a chegar. Mas, quando a gente se depara com Cristo e com a morte dele, que é uma morte que, apesar de triste, ela traz uma notícia sublime e alegre e para além de nós, é isso que acontece. A gente tem essa pedra do sepulcro, essa pedra que tira esse cheiro ruim, esse cheiro de morte da nossa vida, essa pedra ela é removida. E ela não é por nosso esforço, ela é o dom de Deus. Isso eu acho que assim, novamente, quando a gente olha para tudo isso, a gente pode olhar e falar, cara, como é que eu não posso, diante de uma notícia dessa, como é que eu não posso me alegrar? Como é que eu não posso entender que a minha vida agora ela é ressignificada, ela é reiniciada e ela aponta agora para uma vida junta do próprio Deus? Porque a morte não vai mais separar a gente da boa notícia que é a gente ser conduzido novamente até Deus, né? Eu acho que isso é coisa para a gente parar e a gente falar, Deus, a gente te agradece, porque assim como Jesus entregou o Espírito dele a ti, nós também podemos dizer, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, né? Sim, sim. Uma coisa que você estava falando, Hudson, e me vem à mente tão forte é que isso, a partir do momento que nós estamos em Cristo, e a fé em Cristo que diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É esse entendimento de que em Cristo Jesus a morte não é o fim, ela é o início de uma outra etapa da nossa vida. E isso é extremamente confortante para nós quando nós nos deparamos com tantas mortes e tantas vidas perdidas e esse flagelo que nós estamos vivendo agora, principalmente no Brasil. A gente olha para tudo isso, mas em Cristo nós olhamos de novo com a esperança da ressurreição. A morte não é o ponto final. A morte, ela é um inimigo que é vencido por Cristo. E o maior inimigo da humanidade. É o maior inimigo, né? Nosso. Não tem nada que o homem possa fazer. Como você falou, é aquela pedra que não tem como ser removida. E Cristo vem e fala, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando a gente se depara com isso, em Cristo nós temos o conforto da ressurreição, a esperança da ressurreição, e nós temos esse conforto dessa distância, dessa separação daqueles que nós amamos, daqueles que nós prezamos, daqueles que nós perdemos, seja em momentos diferentes da nossa vida, ou seja agora durante essa pandemia, o nosso conforto vem de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida que Ele nos dá. Amém. Então o salmista fala sobre o choro que pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.
E eu acho que é tão importante a gente lembrar disso. O choro, as emoções afetadas pelo medo, pela tristeza, pela ansiedade, ou até mesmo pelo tédio num momento como esse de indefinições, onde que parece que a gente entrou numa rotina que não vai para lugar algum. O choro de situações assim, incômodas, que nos perturbam a alma, ele pode durar a noite inteira, como foi longa a noite daquela sexta-feira, quando o sol foi encoberto pelas trevas e emendou-se. A gente pode dizer que foi uma noite que durou até domingo pela manhã, de certa forma, no coração, na mente daqueles discípulos, daqueles seguidores, daquelas mulheres, das pessoas que colocaram esperança em Cristo. Mas domingo chegou, a alegria vem pela manhã. Amém. E ela vai chegar para nós. Amém. É isso aí, né, galera? E eu acho que aqui ele vai terminando, então, esse trecho que a gente leu, dizendo o seguinte, quando esses dois homens com roupas brilhantes aparecem, eles dizem o seguinte: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Eu acho isso assim, cara... A morte não é lugar para Cristo, e a morte, ele assim, ele nos leva juntamente com ele para um outro lado, para um lado que não é mais de morte. Isso quer dizer, então, isso que antes era o ponto final para a humanidade, que era a morte, ele transforma numa espécie de uma vírgula, num ponto e vírgula, e fala: olha, é o seguinte, a história não terminou aqui, a gente tem agora o lado melhor da história, porque uma nova semana é chegada, porque não adianta vocês procurarem entre os mortos aquele que vive. E aí eles dizem o seguinte, né? Ele não está aqui, ressuscitou. E eu acho que essa grande esperança que nós temos de saber, a morte não pode ser o final. A gente não foi criado. Qual que é o sentido da vida se a minha morte é o ponto final? Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a vida. E para isso a gente precisa estar conectado com a fonte da vida, que é o próprio Deus. Então ele nos faz lembrar isso, e ainda diz para as mulheres, né? Olha, se lembrem do que foi dito, né? E aí diz que então elas se lembraram. E eu acho que deveria ser o nosso ponto e a nossa forma de viver. Com isso na lembrança, sabendo que a morte não é o ponto final, sabendo que o sepulcro, ele é tirado pelo próprio Deus, né? Assim, o próprio Deus, ele providencia que essa pedra saia, que esse cheiro de morte saia, porque a morte não é o lugar para Cristo e nem para nós. Então eu acho que a gente a gente pode ter agora uma nova vida, um novo recomeço, sabendo que a nossa esperança, ela está viva. Então que a gente possa realmente se lembrar disso, né? Muito bom. E é interessante você terminar, que a gente possa se lembrar disso, porque é o que o texto diz, né? O que esses dois homens vestidos de branco dizem para aquelas mulheres: lembrem-se do que ele disse quando estava com vocês. Então, que nós possamos nos lembrar disso, que nós possamos nos lembrar daquilo que as Escrituras nos falam, daquilo que Jesus nos falou, daquilo que foi testemunhado pelas mulheres e pelos apóstolos, daquilo que tem sido testemunhado pelas igrejas ao redor do mundo no decorrer dos séculos, daquilo que Deus falou já ao nosso coração, né? Porque às vezes no meio da tempestade, no meio da escuridão, no meio das emoções confusas e abaladas, no meio da pandemia, nós somos tentados a nos esquecer. Então que nós possamos nos lembrar, isto é realidade, e esta é a nossa viva esperança. Jesus ressuscitou, Ele vive, e porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Amém. Amém. Vamos orar. André, ore por nós. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor vive. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa ressurreição, Tu és a nossa vitória, Tu és a nossa vida eterna, Tu és o nosso Consolador, Tu és o que anda conosco, o que nos atravessa pelo vale da sombra da morte, o que está conosco e nos leva à vida eterna. Obrigado, Senhor, porque Tu enfrentaste a morte por nós, e morte de cruz, de sofrimento, de dor, e nos deste a vida contigo, Jesus. Que nós pedimos a Ti, Senhor, que nesse domingo de Páscoa o Senhor resplandeça em nossas vidas, resplandeça em nossos lares, resplandeça, Deus, em nossas comunidades, em nossa vizinhança, em nossas famílias. E, Pai,
resplandeça em nossa nação. Uma nação que sofre, uma nação que está de luto, uma nação que tem enfrentado tanta dor e sofrimento. Nós te pedimos, Senhor Jesus, manifesta a tua vida. Como o Hudson disse, essa fonte de vida resplandeça, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor Jesus vive e vive eternamente. Amém. Amém. Senhor. Amém. Amém. Eu não canto para um Deus que é distante, sem glória. Eu canto a quem me libertou e hoje habita em mim. Eu não canto para um Deus que é somente uma história. Eu canto a quem ressuscitou e hoje está aqui. Ele está aqui. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glória em glória. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glória em glória. Eu não canto para um Deus que é distante, sem glória. Eu canto a quem me libertou e hoje habita em mim. Eu não canto para um Deus que é somente uma história. Eu canto a quem ressuscitou e hoje está aqui. Ele está aqui. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glória em glória. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glória em glória. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glória em glória. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glória em glória. Que bênção, que boas notícias a gente tem. Num momento como esse, o que a gente mais precisa é de boas notícias. E as boas notícias são, primeiro, Ele está vivo. E que Ele não nos deixou só, que mesmo nas dificuldades, Ele mesmo compartilhou de momentos difíceis. Ele mesmo estava lá sofrendo. Jesus, o homem Deus que vem para sofrer pela humanidade, para dar a sua vida pela humanidade. Então eu quero que você saiba e se lembre que você não está só. Isso é motivo de alegria.
E que você também se lembre que essa pedra, ela vai ser retirada, que a partir do momento que você entende que é Jesus que vem para dar vida em favor da gente, e quando você começa a se relacionar com Ele, a promessa é que você também passe a viver com Ele. Uma nova semana chegou, a morte não tem mais o ponto final. Então, se Deus falou com você ao longo dessa mensagem, eu vou te lembrar para você apontar o dedo para o QR Code e entrar em contato com a gente. Fala, compartilha com a gente o que Deus falou contigo e como você deseja ou espera que Deus possa agir na sua vida e transformar a sua vida, porque Ele é quem faz isso. E também aproveita para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tem muitas pessoas precisando que a pedra da morte seja retirada, que as boas notícias invadam a sua vida. E é isso que a gente espera que você possa fazer e também ser bênção para outras pessoas. A gente vai encerrar esse momento orando, agradecendo a Deus. Pai, a gente te agradece por essas notícias, a gente te agradece, meu Deus, porque o Senhor vem sim invadindo o nosso mundo conforme a gente permite que o Senhor haja em nossas vidas, Deus. E o Senhor vem abrindo um novo caminho. O Senhor vem construindo uma nova história, Pai. Nos dando uma possibilidade de vida e uma vida cheia, uma vida plena. As más notícias, elas não têm mais o ponto final. A morte não tem mais o ponto final. Mas agora, o que a gente tem é uma continuidade de vida e uma vida plena e cheia com a presença do próprio Deus, a Tua presença nos invadindo, meu Pai. Nós te agradecemos pela ressurreição de Jesus. Nós te agradecemos porque agora nós temos sim uma possibilidade de estarmos juntos contigo, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando e que você seja invadido pela notícia da vida através de Jesus Cristo. Deus te abençoe muito.